Você já cometeu assim um erro, uma falha assim que você tenha se arrependido bastante assim? Você já, tipo assim, pô, vacilou de um jeito, talvez com alguma pessoa que seja próxima de você, ou talvez você já tenha vacilado assim com Deus, né? Que você tenha se arrependido grandemente assim? Alguma vez alguém vacilou com você de um modo sério assim, que tipo, que mexeu com o seu coração, que te fez se sentir ferido, se sentir traído, assim, se sentir mal? Você, não sei se você está sabendo, né? Eu não vou citar nenhum nome, mas no noticiário recente apareceu a história de uma pessoa que faz parte do meio que é chamado evangélico. E essa pessoa está sendo acusada de ter cometido alguns crimes assim. Então, a pessoa está sendo acusada, né, de alguns delitos, entre muitos, ter mandado matar uma pessoa e ter colaborado para a morte dessa pessoa. Essas são situações graves, assim, né? Não sei qual é a gravidade do seu pecado, mas eu sei a gravidade do meu pecado. Se a gente soubesse, por exemplo, que um líder, de repente aqui da igreja, o líder do UP, né, para não falar de outro líder, mas, pô, que tivesse cometido um pecado dessa natureza, assim, de ter contribuído para o assassinato de uma pessoa, para a morte de alguém, ou tivesse, sei lá, traído sua esposa, como é que a gente ia reagir, né? E como é que a gente, assim, coloca essas situações diante de Deus? A gente vai ver um salmo que vai falar sobre uma pessoa que cometeu um erro muito grave e essa pessoa se arrepende. O salmo, na verdade, é uma oração que essa pessoa vai fazer. E é uma oração que a gente chama, né, num termo assim, que vocês não conhecem, oração de contrição, que é uma oração de arrependimento, de confissão. Então, essa pessoa cometeu muitos erros. E essa pessoa era líder do povo de Deus. E depois de ter cometido erros, como se ela nunca tivesse acreditado em Deus, ela acredita em Deus suficientemente para perceber que Deus é capaz de perdoar os seus pecados. Olha só, depois dessa pessoa ter cometido pecados, como quem comete pecados sem nunca ter acreditado em Deus, essa pessoa consegue crer que Deus é suficientemente bom e misericordioso para aceitá-lo de volta. Eu não sei como que você está aqui essa noite, assim, se você luta com pecados que você convive, se você percebe que você cai nos mesmos erros de sempre. Talvez hoje mesmo você tenha cometido o mesmo erro pelo qual você já tenha pedido perdão 1000 vezes. E hoje, pela milésima primeira vez, você cometeu o mesmo erro. E às vezes a gente fica assim diante de Deus, poxa, será que Deus vai me perdoar, né? Será que Deus vai entender que eu estou realmente arrependido daquilo que eu já fiz de errado? E já tinha pedido perdão? Eu acho que esse texto aqui, cara, tem tudo a ver com a nossa vida. Seja você adolescente ou não, né? Tem tudo a ver com a nossa vida. Eu me lembro que com 15 anos, quando eu conheci o Evangelho, assim, o Evangelho me impactou de um jeito. E eu me recordo que, cara, uma das coisas mais impressionantes, assim, que eu percebi no Evangelho foi essa convicção de pecado, entendeu? Como que o Evangelho mostrou para uma pessoa que achava que era tão boazinha, e que era tão certinha, e que fazia tudo certo. Porque, assim, aparentemente, né, dentro da superficialidade das coisas e dos julgamentos, eu era um bom filho, eu tirava notas boas na escola, não dava trabalho para os meus pais, eu tive a bênção de, assim, nunca ter me metido com nada que fosse errado, assim, sabe, no sentido descaradamente errado. Tipo, pô, negócio de droga, eu nunca tive curiosidade, nunca quis de jeito nenhum. Eu estudei na UF também, não sei se você sabe. Então, assim, pô, a galera fumava maconha lá e tal. Cara, nunca me interessei por isso, nunca
nunca fez sentido aquilo para mim, entendeu? E eu com uma vida toda certa, assim, tudo certo, eu era um garotinho bom, até conhecer o Evangelho. E aí, isso que me marcou no início da minha caminhada, quando eu conheci o Evangelho, cara, eu vi quantas coisas estavam, na verdade, dentro do meu coração, e quanto pensamento ruim, e quanta mentira também fazia parte daquele meu discurso. E quantas vezes a intenção do meu coração era totalmente errada, às vezes eu até fazia o bem, mas fazia para receber elogios, para ser melhor do que os outros, fazia por vaidade, fazia por me gloriar, entende? Esse texto vai falar de um cara que cometeu muitos erros, e esse cara já conhecia Deus, o que parece para a gente assim, imperdoável, né? Pessoa que já conhecia Deus, talvez fosse a pessoa mais próxima de Deus do seu tempo, mais cheia do Espírito Santo, mas a partir de uma escolha errada, ele faz diversas outras erradas e ele chega a cometer crimes terríveis. E a gente vai ler essa oração nessa noite. Então, queria que você lesse prestando atenção e a gente vai tentar aplicar algumas lições dessa oração à nossa própria vida. Parece que, só mais um detalhe antes da gente ler, sei que você se preparou para ler, todo mundo olhou para a Bíblia. Parece que um dos sinais, assim, para que uma igreja viva aquilo que é chamado de avivamento, né, é realmente essa convicção de pecados, assim, esse tipo de oração. Então, isso faz todo sentido para a nossa vida. Vamos ler, então, e vamos orar com Davi, então, né, nesse salmo. Salmo 51, para o mestre de música, salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse é um salmo que a gente consegue assim entender o que o salmo está falando, porque esse salmo, no seu título, mostra o contexto. Você deve ter reparado aí que eu li o título do salmo, porque o título, na verdade, faz parte do texto. Geralmente a gente lê só o texto sem os títulos, né? Dessa vez eu li o título. Alguns salmos que a gente lê, esse é um livro de orações que são cantadas. Então, essas pessoas oravam, mas elas faziam isso com poesia, e aquilo virava uma canção. Sabe, às vezes quando a gente canta algumas coisas e são orações que a gente está cantando, a gente acabou de fazer isso, né? Espírito Santo vem como fogo. Isso é o quê? Uma oração que está sendo feita. Você está clamando para que o Espírito Santo venha sobre a sua igreja. Esse é um livro em que os homens falam com Deus. A Bíblia como um todo é Deus falando com os homens. O livro dos Salmos tem esse detalhe impressionante. Então, da palavra de Deus, essa é a mais humana, essa é a mais próxima da gente, porque são as pessoas falando com Deus. E aqui, nesse salmo em especial, a gente sabe qual é o contexto. Qual é o contexto dessa história? Possivelmente você conhece esse contexto, né? Davi, ele era um líder do seu povo e ele se torna rei.
e ele vê que existia um rei antes dele, que era um cara totalmente ruim, um cara que desprezou a vontade de Deus, o cara que desprezou o Espírito Santo de Deus, um cara que tentou fazer as coisas do seu jeito, na marra, contra a lei. E esse cara era Saul, e esse cara perseguiu Davi. Davi viu os erros. Sabe assim, às vezes, cara, a vida oferece para a gente a chance de aprender com os erros daqueles que vieram antes da gente. Então, por exemplo, poxa, às vezes você não teve uma família assim, exemplar, mas talvez você consiga formar uma família exemplar depois de ter percebido que a sua não era exemplar, entende? Às vezes, cara, seu pai não foi um bom pai, mas você vai conseguir ser um bom pai para o seu filho, porque você vai aprender também com os erros que seu pai cometeu. Davi, parece que num primeiro momento, ele aprendeu realmente com os erros de Saul, e ele começa a buscar a Deus, assim, de modo sincero, sendo humano como todo mundo é humano, né, mas de modo sincero. Acontece, cara, que num determinado momento, as coisas já estão mais tranquilas, assim, para o lado de Davi. Parece que é nessa hora que a gente comete erros, né? Então, assim, quando Davi estava no perrengue, quando Davi estava no sufoco, quando as guerras estavam acontecendo e Davi tinha que ir para o campo de batalha, ele não tinha tempo de se preocupar com outras coisas que não fosse a vontade de Deus ali no campo de batalha. Ali era vida ou morte, você não tem tempo de piscar, você tem que estar totalmente concentrado. E você tem que entender que isso aqui é um mundo antigo, né? Não é um mundo que a gente vive, é um mundo totalmente bárbaro, cruel, violento. Só que quando as coisas ficam mais tranquilas para ele, e Davi já não precisa estar mais no campo de batalha, Davi já não precisa estar mais à frente do exército, ele manda os generais dele lá, e a guerra vai se desenrolando, e ele está no seu palácio. Chega um momento em que ele, meio que sem nada para fazer, olha da sacada da sua casa. E com a guarda abaixada, eu lembro sempre do Anderson Silva nessa cena, porque você sabe quem é Anderson Silva? Sabe? Então, o Anderson Silva, cara, lutador de MMA, era o maior de todos, assim, o maior da história, o cara que vencia, tipo, pô, ele venceu o Vitor Belfort com, não vou reproduzir o chute aqui, né, mas com um chute, assim, fantástico, ele venceu. Mas chegou uma hora, cara, que parece que ele estava tão seguro que ele ia vencer sempre, que ele fazia umas brincadeiras, um negócio esquisito. E no meio de uma daquelas brincadeiras ele foi nocauteado, né? Davi parece que baixou a guarda nesse momento e começou a olhar da sacada do seu palácio e, poxa, certamente diante de tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele viu numa casa de uma pessoa, uma mulher, e essa mulher se banhava, e ele, poxa, como um homem de Deus, né, o primeiro olhar talvez você não possa evitar, mas o segundo você pode. Então, o primeiro não é pecado, porque você está olhando para qualquer coisa. E aí, de repente, ele viu aquela mulher. Beleza, como um cara de Deus, o que ele tinha que fazer? Poxa, ele tinha que olhar para outro lado, mas não. Ele alimenta aquele pecado no coração dele, de modo que ele procura saber quem é a mulher, e aí ele resolve tomar aquela mulher para ele, só que aquela era uma mulher casada. Então, aquela era a mulher de um dos seus generais, de uma pessoa que lutava por ele, para que ele estivesse em segurança no seu palácio. Ele acaba se envolvendo com aquela mulher, e ele engravida aquela mulher. Quando ele percebe que a mulher está grávida, e ele recebe esse recado, o que ele resolve fazer? Então, olha só, ele já cometeu um erro gravíssimo, que é um adultério. Ele trai a sua própria família, e ele trai uma pessoa que estava no campo de batalha lutando para que a vida dele fosse preservada. Depois que isso acontece, ele resolve chamar aquele cara de volta do campo de batalha para ver se, chegando em casa, ele tivesse relações com a sua esposa e
ele acreditasse que aquele filho não era de Davi, era dele. Só que o cara era um cara tão maneiro, honesto e bom e servo do seu povo, que ele resolveu não entrar dentro de casa. E ele diz assim, pô, não tem cabimento, o exército está lutando lá, meus soldados estão lá, e eu estou aqui, eu não tenho como entrar em casa e ficar com a minha esposa, eu tenho que voltar. E ele não aceita. E aí Davi resolve mandar um recado para outros generais, dizendo assim, ó, coloque esse cara então onde a batalha estiver mais sangrenta, para ele morrer. Então, olha para a batalha, olha para o campo de batalha, onde estiver mais violento, onde tiver mais gente morrendo, coloque esse cara para morrer. Os generais de Davi, acostumados com vida e morte o tempo todo, fazem exatamente o que Davi manda, e aquele homem morre. Então Davi comete, erros, né, que são terríveis. Adultério, assassinato, isso diante de Deus, sendo um líder do povo de Deus, sendo o cara que Deus escolheu, sendo aquele garotinho lá que foi ungido por Samuel, sendo aquele que foi o vencedor da batalha contra Golias, tendo visto tudo que Deus fez por ele, quantas vezes Deus poupou a vida de Davi. Davi já era um poeta, Davi era um cara sensível, por mais que ele fosse um homem de guerra, ele tinha esse coração sensível, então ele compunha canções, ele era um homem das artes, ele cantava. Poxa, Davi tinha muitas qualidades, mas Davi era humano como nós. E Davi era sujeito a pecar como nós. Essa oração vai ser feita, parece que mais ou menos 1 ano depois de tudo ter acontecido. Então, quando a gente calcula olhando para a Bíblia, assim, o tempo, né, de Urias ter voltado da batalha, aquele marido daquela mulher, depois ter voltado para a batalha, o mês que ela ficou para perceber que ela estava grávida, então a mulher tem que ficar pelo menos 1 mês para perceber. No mundo antigo não tem exame de sangue, beleza? Não tem o beta que as mulheres fazem aí para saber se estão grávidas ou não, não tem ultrassom, não tem nada disso. Então, cara, um tempo se passou e as pessoas calculam mais ou menos 1 ano tendo se passado, para que Davi, um homem de Deus, um homem esclarecido, um homem que conhecia a palavra de Deus, para que Davi se arrependesse, cara. Olha como é que o nosso coração é mau, né? A gente consegue cometer erros e demorar muito para a gente se arrepender, né? E para pedir perdão. Acho que uma das orações mais prudentes que a gente pode fazer seria a seguinte, né? Poxa, Deus, me ajude a não pecar, mas quando eu pecar, me ajude a reconhecer o meu erro o quanto antes, né? O mais rapidamente possível. Davi demora 1 ano para reconhecer. E ele só reconhece, como diz o título. Vem o profeta Natã, e aí conta uma história para ele. Ele diz que um cara tinha, né, muitas ovelhas, o outro tinha uma só. Chega um visitante na casa daquele cara que tinha muitas ovelhas. E ele diz assim, não, eu vou preparar uma comida para você, uma festa, fica aqui, festeja comigo. Aí, em vez dele matar as ovelhas, uma das ovelhas todas que ele tem, ele mata a única ovelha que o cara tinha. E aí o profeta Natã diz para ele assim, e aí, o que você acha? Pô, esse cara, aí Davi se ira, né? Porque a gente tem muito mais facilidade de ver o pecado do outro do que o nosso. Então, quando a gente ouve no noticiário esse tipo de notícia, pô, uma pessoa do mundo evangélico metida num assassinato, sei lá o quê, ou um pastor que caiu em adultério, ou alguém que pecou de modo muito grave, ou um irmão aqui da igreja que cometeu um erro, dificilmente a gente olha para o nosso próprio coração e pensa assim, né? Poxa, mas até que ponto eu também não sou capaz de cometer os mesmos erros? E como que eu não tenho que me vigiar o tempo todo e orar para não cair? E como que eu não tenho que agradecer a Deus pela sua graça e misericórdia? Porque se não fosse isso, eu era como os piores de todos. Quando Davi diz que aquilo era algo terrível, que aquela pessoa merecia morrer, Natã, com toda a coragem que Deus colocou no coração dele, diz para Davi assim,
Tu és o homem, é você, Davi, você que fez isso. Você que tinha muitas ovelhas e matou a ovelha da pessoa que tinha uma só. Você que foi ganancioso a esse ponto, você que fez errado. E Davi se arrepende. E a gente leu esse salmo de arrependimento. A primeira lição que esse texto mostra pra gente é que nós somos pecadores. Essa é a primeira lição, beleza? Somos pecadores. Na verdade, a Bíblia diz assim, que todo mundo pecou, todo mundo carece da glória de Deus, todos pecaram. Então, assim, diante da Bíblia, eu acho que isso é bem legal, assim, para aquilo que a gente vive hoje. Então, a gente vive, assim, vários discursos de disputas, assim, por posição, vários discursos de segmentação, de separação, de rivalidades, tentar traduzir, e coisas que são realmente justas. Então, a gente ouve, né, causas sendo levantadas falando sobre preconceito, e aí, preconceito por questões de etnia, preconceito por opção sexual, preconceitos diversos assim. No meio de uma sociedade assim bem segmentada ou possivelmente separada, a gente vai ver que a Bíblia, cara, coloca todo mundo junto. Então, isso eu acho legal demais, diante da cruz de Jesus, diante do sacrifício de Jesus, todo mundo é igual. Então, o único perfeito é Jesus. É o único que está fora desse grupão nosso. Na verdade, a gente está no mesmo grupo, não tem diferença. Todos pecaram. A Bíblia não faz acepção de pessoas. Então, todos, homens, mulheres, todos pecaram. De todas as raças, de todas as culturas, de todas as línguas. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A gente vai ver que o Davi, ele vai usar umas expressões assim, por exemplo, verso 5, olha só o que ele diz. Sei que sou pecador, desde quando? Desde que ele cometeu o erro, desde que ele teve consciência do pecado? Não, sei que sou pecador desde que nasci. E ele vai além, olha o que ele diz. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, ele entende que o pecado faz parte da sua natureza desde o momento da concepção. Na hora que ele foi gerado dentro da barriguinha da mãe dele, ele já foi gerado como pecador, ele já era pecador, e por isso ele já carecia da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia coloca todo mundo no mesmo grupo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Somos então pecadores. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que ninguém está livre de pecar. Então perceba, a segunda lição, ninguém está livre de pecar. Esse aqui é o maior líder do mundo antigo. É o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia usa essa expressão. Davi é o homem segundo o coração de Deus. O cara mais legal de todos. O cara mais legal, o cara mais próximo. Ele está a oceanos de distância da perfeição de Jesus Cristo. Entende? Se Davi é capaz de pecar, cara, ninguém está livre de pecar. Então, essa é uma lição que você tem que levar para a sua vida. Por mais que você ore, por mais que você se dedique, e você deve orar, se dedicar e ler a palavra de Deus, isso certamente é muito importante. Por mais que isso aconteça, por mais que você amadureça na fé, por mais que você conheça a sã doutrina, por mais que você caminhe na comunhão da igreja, você não vai estar nunca, enquanto você estiver com esse corpo que você vive, sempre vai haver a possibilidade de pecar, sempre vai haver. Então a gente nunca pode baixar a nossa guarda. Amém? Terceira lição que esse texto apresenta para a gente, há perdão para o maior dos pecadores.
Então, olha só, em Jesus Cristo, há perdão. Em Jesus Cristo. Para o maior de todos. Pensa no erro mais grave que você cometeu na sua vida. Você já cometeu um erro muito grave? Pô, com certeza já, como eu. Às vezes você não se lembra. Mas, cara, há perdão em Jesus. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Depois da sua obra, diz, Isaías 53, que Ele vai olhar para o fruto do seu trabalho e Ele vai se alegrar. Ele vai se alegrar. Jesus entregou a vida dele por você, pelo seu pecado. E depois de ter feito isso, Jesus se alegrou. Se alegrou. Por quê? Porque isso garante para a gente o perdão. Isso garante para a gente que a gente está na presença de Deus. Isso garante para a gente que a gente não precisa mais se esconder. Como Adão tentou se esconder e Eva, num arbusto. A gente é tão tolo que acha que pode se esconder de Deus num arbusto, né? A gente não precisa mais se esconder. A gente sabe a importância e o significado do sacrifício de Jesus pela nossa vida. Amém? 3 aplicações aí para a gente guardar para a nossa vida. Primeira aplicação, é necessário que a gente se arrependa. O arrependimento é realmente necessário. Então, assim, Deus, Ele não muda o seu amor por nós. Você consegue entender? Então, a gente canta aqui, né? Seu amor não muda, sua misericórdia não tem fim. O amor de Deus não muda. Então, Deus te ama do mesmo jeito, sempre. Isso é consolador. Entende? Isso tira um peso das nossas costas. Deus nos ama do mesmo jeito, sempre. E o modo como Ele ama foi demonstrado pelo sacrifício de Jesus. Um tipo de amor que é muito superior a qualquer amor que a gente possa ver nessa vida. No entanto, para que a gente seja perdoado, a gente precisa se arrepender. A Bíblia ordena que a gente se arrependa. É necessário nascer de novo, disse Jesus Cristo. É necessário que a gente mude, que a nossa mente mude. É necessário que a gente tenha essa transformação de mente. Então é necessário que o pecado, por mais que a gente tenha cometido o pecado, é necessário que a gente perceba a vileza, a maldade daquilo que a gente fez, entende? A monstruosidade daquilo que a gente fez diante de um Deus que é santo e que fez tudo bom para a gente. Quando Davi faz uma comparação aqui nesse salmo, ele diz essa expressão aí que eu não sei se você entendeu. No verso 7 ele diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Sabe o que ele está falando? Ele está fazendo referência à lei desse povo. A lei desse povo dizia o seguinte, que quando alguém tinha lepra, que era uma doença de pele contagiosa, e que quando você tinha lepra, você tinha que ficar separado de todo mundo, porque você era considerado impuro. E quando você tinha lepra, se você andasse no meio de algum lugar, você tinha que gritar assim, impuro, impuro, e as pessoas iam fugir de você. Recentemente, meu pai teve Covid, aí graças a Deus já passou, está no pós-Covid, já passou o tempo de tudo, eu estou aqui, beleza, com recomendação médica, consultei médico para vir aqui, fiz teste, graças a Deus deu negativo. Aí olha só, o pessoal da minha vizinhança sabe que meu pai ficou doente e tudo mais. E aí eu, com toda a liberação médica, tudo certo,
saía para comprar um negócio na padaria e voltava com máscara e tal. Tinha gente, cara, que desviava do caminho. Eu me ligava, os amigos do meu pai, porque eles pensavam assim, cara, tá com Covid, não é isso? Tá saindo igual um maluco com Covid e tá passando para todo mundo, vou me desviar. O cara com lepra, ele tinha que gritar, impuro, impuro, e as pessoas fugiam dele. Era uma vida, assim, totalmente horrorosa. A sua pele mostrava a sua impureza. Quando a pessoa tinha lepra, e quando ela ficava diante do sacerdote, quando ela apresentava um sacrifício para demonstrar que ela foi curada, o que o sacerdote fazia? Ele pegava o sangue de um animal que tinha sido morto, passava nesse arbusto, nessa plantinha, e aspergia e respingava na pessoa, para mostrar que a pessoa foi purificada. A comparação que Davi está fazendo com o pecado é essa. O pecado está entranhado na pele dele, entendeu? O pecado é uma doença de pele que não tem cura. Mas ele sabe que diante de Deus, ele pode não ser visto mais como impuro. Ele sabe que se ele confessar, ele sabe que ele não precisa dar um passo para trás. Ele sabe que ele pode dar um passo para frente, para se encontrar com esse Deus de misericórdia e de amor. Entende? Se você se arrepende do seu pecado, você pode dar um passo para frente para se encontrar com esse Deus. Esse Deus que a gente chama de Pai. Esse Deus que a gente pode chamar de Pai. Esse Deus que Jesus Cristo ensinou a gente a chamar de Pai. A gente pode dar um passo para frente e se encontrar com Ele. E a gente vai ser purificado com hisopo, com sangue aspergido de Jesus. E a gente vai ficar limpo. 1000 vezes, 1 milhão de vezes, a vida toda, em todo segundo. A gente vai ser purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Segunda lição que esse texto apresenta para a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar. Então não é você, você é líder de célula aqui, você é supervisor aqui, você tem algum ministério, você faz alguma coisa, você toca aqui na frente, você prega. Você tem que vigiar, com a guarda alta, beleza? Você tem que entender que você é capaz de tudo. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, dar brecha para que o pecado entre no nosso coração. Qual foi o erro de Davi? Foi ter olhado pela segunda vez, foi ter maquinado as coisas na cabeça dele, foi ter entendido que ele, como rei, ele tinha o direito de roubar a mulher que ele quisesse. Foi ter entendido que ele podia matar quem ele quisesse, porque ele já tinha matado um gigante para o povo de Deus, sei lá. O problema do pecado é esse. O pecado, quando se aproxima da gente e a gente dá uma brecha, a gente começa a formular razões para a gente pecar, justificativas. A gente chama isso de racionalização. É assim, mas merece mesmo, entendeu? Essa pessoa merece que eu trate assim mesmo. Poxa, já é a 1000ª vez. Poxa, já quantas vezes? Lembra de Pedro para Jesus? Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus, cara, até 70 vezes 7. Ou seja, perde as contas. Examine seu coração e entenda. Poxa, você sabe em que lugar você falha? Cara, evita esse lugar. Entende? Você não tem como, de jeito nenhum. É na mídia social que eu me perco. Evita a mídia social. Evita, cara, aquilo que faz o pecado entrar no seu coração, tomar conta e se desenvolver. Amém? O que é vigiar? Estar sempre alerta. Por último, precisamos crer, terceira e última lição, precisamos crer que Deus não rejeita o nosso arrependimento.
existe esse outro lado da moeda. Então, assim, um lado que é correto é a gente examinar o nosso coração e a gente perceber o quanto que a gente é mal e a gente verdadeiramente se arrepender. E a gente verdadeiramente colocar o nosso pecado diante de Deus. Mas o outro lado que é também, aliás, o outro lado que está errado, seria a gente também se perder no labirinto que é o nosso coração. A gente só vê maldade, só vê maldade, só vê desespero. E achar que nada que a gente faz também serve para Deus. Entende? Perceber o nosso pecado e o nosso erro e ouvir a voz do nosso adversário, do adversário das nossas almas, que vai dizer assim, é isso, você já errou 1000 vezes, você vai errar mais 1000, você não presta. Você está lá porque você é um hipócrita. Não deixe essa voz dominar o seu coração. Não deixe, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não chama ninguém que pede perdão de hipócrita, nunca. Você nunca vai ler isso na Bíblia, nunca. Lembre-se de Pedro, andava com Jesus, estava com Jesus, Jesus avisou, Pedro, Satanás pediu para peneirar a vida de vocês, e eu clamei ao Pai para que vocês não se perdessem, para que você mantivesse a sua fé. Pedro vai dizer, não, se for preciso morrer, eu morro. Jesus vai dizer, Pedro, a verdade é que hoje, nessa noite, você vai me negar. Você não vai ter coragem de manter a sua palavra, Pedro. Você não vai fazer. O que Jesus diz para Pedro depois? Pedro, você é um hipócrita. Você é um falso, que estava comigo, mas na hora do aperto você me abandonou. Não. Jesus pergunta para ele, você me ama? Então, cara, apacenta as ovelhas. É essa pergunta que Jesus faz para você hoje. Você o ama? Quantos erros você cometeu? Quantos erros eu cometi? Clóvis, você me ama? Pedro, você me ama? Janaína, você me ama? Apacenta as ovelhas. Está junto. Não sai de perto. Pelo contrário, é hora de ficar mais perto ainda, mais perto ainda. Não se perca no labirinto do seu coração. Não pense que existe algum pecado que você tenha cometido que não haja perdão. Jesus derramou o seu sangue pelos seus amigos para que a gente pudesse se encontrar com Deus. Aleluia. Amém. Queria te convidar a, quando você se colocar diante de Deus em oração, né? Que você sondasse o seu coração, pedisse perdão, com a certeza de que Deus te perdoa, com a certeza. Deus perdoou Davi, Deus perdoou Clóvis, Deus perdoa. É isso que Ele tem de especial, essa é a natureza dEle perdoadora, Ele perdoa, Ele sabe perdoar e Ele sabe esquecer, coisa que a gente não sabe. A gente não sabe esquecer. Pessoas fazem o mal para a gente lembra. Mas Ele sabe esquecer. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo consolo que a gente tem em Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor não nos rejeita. Muito obrigado porque podemos voltar para casa sabendo que o Senhor correrá ao nosso encontro e nos abraçará e nos beijará. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome, pois o Senhor é rico em misericórdia. Louvado seja o teu nome, pois o Senhor nos perdoa em Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, pois nós somos chamados justos por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por eu poder estar aqui nessa noite, assim como os meus irmãos, na Tua santa presença,
limpos, purificados, pois estamos limpos pelo sangue de Jesus. Amém.